levava faca e queria ser presa. Meu sonho era ser presa quando eu tava no mundo. Meu Deus, gente, olha isso. Meu sonho era ser presa. Diane Smith, missionária, foi abusada, traficante, usuária de drogas e integrante de gangue. Assista até o final, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha para mais vídeos. A Diane Smith, né, que hoje é missionária, pregadora, já comecei com a infância bem triste, né? Minha mãe e meu pai não eram cristãos. Eles aceitaram a Jesus, mas quando eu fiz 1 ano de idade, eles se separaram. E aí eles se afastaram da presença do Senhor. Então, não fui criada no Evangelho. Então, nesse período que a minha mãe se separou do meu pai, a gente foi morar em uma cidadezinha chamada Acreúna, Goiás. Nessa cidade, minha mãe sempre teve bar, né? Sempre eu fui criada em bar. Não tive uma infância muito feliz. Até os 15 anos de idade, eu tinha sido abusada 3 vezes. Meu Deus. E então, minha mente já era bem assim, conturbada mesmo, né? De conviver em bar. Minha mãe tinha isso e tinha sido abusada. E a gente mudou pra Caldas Novas, Goiás, que é onde eu estava agora. E em Caldas Novas eu conheci amizades. Porque se você me perguntar assim, o que leva uma pessoa a ir mais pro mundo? E como está escrito em Salmos 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo, são as amizades influenciam muito. Porque eu estudava numa escola à noite e tinha uma amiga que tinha muita condição financeira. E ela ia pro apartamento dela e lá ela fumava maconha. Então, como eu já convivia com isso, com bebida, com bar, com tudo isso, então pra mim isso era normal. E foi o meu primeiro contato com as drogas, foi com maconha e depois, assim, com bebida alcoólica foi vinho. Que a gente bebia muito vinho. E foi que eu comecei a conhecer, entrei pra uma gangue lá em Caldas Novas. Que era que pinchava muro e fazia um monte de bagunça dentro da cidade. E fugia da escola, pulava o muro, só fazia bagunça. E aí, aos 17 anos, eu comprei a minha primeira moto, comecei a tirar racha. Aí, gente, eu tirava racha, meu Deus. E eu comprei uma moto, troquei tudo dessa moto, né? Pra quem entende de moto sabe o que eu vou falar agora. Troquei coroinha, pistão, escapamento, tudo pra ela correr mais. Então, eu comecei a entrei pra uma gangue de moto, de correr moto, de tirar racha. E aí, eu tirava racha. E comecei a mexer mais ainda com droga. Que eu conheci uma pessoa, né? Eu me juntei com uma pessoa. Que a gente não era casado, mas era junto, né? Como minha vida era toda bagunçada mesmo. Minha mãe me expulsou de fora de casa. Então, eu fui morar sozinha, conheci essa pessoa. Aí, eu sofri a agressão em casa. Fiquei com ele uns 3 anos e pouco. Todo final de semana, eu apanhava. Não conseguia me separar, não conseguia me largar. Porque falava que ia mudar, que ia ser uma outra pessoa. Só que dava na outra semana, acontecia tudo de novo. Então, imagina, com 16 anos, 17 anos, eu já tinha passado por tudo isso. E aí, eu peguei e me separei. E aí, o meu irmão também mexia com droga. Então, a gente começou a vender droga. Comprar base, derretia dentro da minha casa. E a gente começou a vender droga. E eu comecei a vender droga e fui pra uma cidade que chamava Marzagão. Que é uma que eu vou estar agora, dia 22. E nessa cidade eu fui lá pra vender droga. Numa festa a gente caçou briga. E nessa briga cada um subiu na moto pra poder fugir. Porque foi tiro pra todo lado. E cada um teve que montar na moto pra correr logo. Porque você nem via de onde que vinha tanta bala. E eu montei na minha moto pra correr. Quando eu montei na minha moto pra correr, um saiu de trás de uma árvore. Com a faca na mão. Pra acertar no meu peito. E eu joguei o corpo pro lado e a faca passou de raspão no meu braço. No que a faca passou de raspão no meu braço, cortou o meu braço e eu corri na moto. E entrei no meio do mato. E apaguei o farol da moto, apaguei tudo. E eu só escutava barulho de gente correndo pra lá, pra cá, e tiro, e moto, e barulho de moto. E eu fiquei caladinha, apaguei o farol da moto e falei assim... Nessa hora eu lembrei de Deus. Aí eu falei, Deus, se o Senhor existe, não deixa eu morrer hoje aqui. Porque se eu não morrer, eu chego lá em Caldas Novas, eu paro de vender droga... E eu saio fora dessas amizades erradas. Eu falei desse jeito. Aí se você falar assim, mas você conheceu Deus como? Porque lá nessa cidade de Acreúna, a minha amiga me chamou pra ir numa escola dominical, na igreja. Que ela falou que lá te servia café da manhã e eu fui por causa da comida. Aí disse assim, ó, lá tem pão de queijo, rosca. Eu falei, de graça? E ela, de graça. E aí lá em casa não tinha, né, essas coisas, né? Tinha pão, minha mãe era só ela e nós era 3. Eu falava assim, gente, então já que nessa igreja tem comida de graça, vambora comer. Chegava lá na igreja, eu falava pra tia da salinha assim, tia, que hora que come? Aí ela falava assim, ó, tem que escutar a palavra primeiro, e aí depois é que come. Aí eu, sério? Ela, sério. Aí eu escutava, né? Jonas no ventre do grande peixe, Radassa, que virou steak, lá pra mim era o máximo.
Chegou no João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu disse assim, tia, mas Jesus morreu? Aí ela disse assim, não, mas ele morreu, mas ele ressuscitou por nós. Quando você estiver no perigo, ou estiver passando por alguma luta, você chama por ele e ele atende. Eu não, tia, mas a minha mãe não é crente, meu pai também não é crente, a gente não entende essas coisas, não. E ela, não, mas é só você falar por ele, que ele aparece na hora. E eu, tia, é. Então, todo domingo era isso a minha história. Eu ia pra escola bíblica dominical, escutava a palavra, comia, levava até rosca no meio da roupa. Gente, eu roubava pão. Eu pegava rosca, maçã, colocava dentro da roupa e vou levar pra casa pra mim comer. Só que daí, Rosane, quando dava meio-dia, tinha essa, que é muito amiga minha, que chama Rafaela, de lá de Acreúna. Ela falava assim, agora vamos descer pro sopão, porque 11h30 tem sopão, que era o centro espírita. E aí eu saía da escola bíblica dominical e descia pro centro espírita. E só que lá no centro espírita, era brincadeiras, sopa, pão, e a gente ia embora. Todo domingo era assim, eu ia pra escola bíblica dominical, escutava a palavra, tomava o café da manhã, descia pro centro espírita, levava até vazia de aquelas de sorvete, cheia de sopa, pão, e levava pra minha casa. E foi assim. Só que no dia que eu tava precisando mesmo, lá no meio do mato, de que eu lembrei? De Mateus, capítulo 4, versículo... De Gênesis, né, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. No centro espírita, eu escutava só brincadeira e comia pão. No centro espírita era isso. Eu comia literalmente só pão e bebia sopa. Só que na igreja eu escutava a palavra. E naquele dia eu lembrei da palavra, não do pão e da sopa. Então, isso é muito importante. Tem gente que acha que as crianças não absorvem a palavra. Só que o meu primeiro contato com Cristo foi na minha infância. Foi na igreja. Eu ia pra igreja, comia lá, mas eu escutava a palavra primeiro. Descia pro centro espírita, tomava sopa, comia pão. Só que no centro espírita só tinha brincadeira e o alimento. Só que na igreja tinha a palavra, que é o alimento que a gente precisa. Então, naquele dia eu falei, Deus, se o Senhor existe, lá da escola bíblica dominical, que eu ouvi, não deixa eu morrer hoje aqui. Porque se eu não morrer, eu chego lá e mudo a minha vida e paro de vender droga. E ele me ouviu, acordei no outro dia, 8 horas da manhã, ninguém me enxergou no meio daquele mato. Fui embora e chegou em Caldas Novas, eu realmente parei de vender droga. Mas não fui pra igreja, porque eu não tinha alguém que me apresentasse. Incentivo, né? A igreja. Só que aí eu abri uma loja. Quando Deus, ele te chama, você não tem como você fugir. Quando Deus, ele te chama mesmo, tinha uma crente do lado direito, outra crente do lado esquerdo, quando eu abri uma loja. Falei, parei de vender droga, e a gente que vende droga, é muito difícil você sair. Sim. Porque você tá acostumado com dinheiro fácil. O que você ganha ali em uma noite, você vai ter que trabalhar o mês todo pra você ganhar. Então, pra você falar pra uma pessoa abandonar o tráfico, abandonar as drogas e servir a Cristo, é muito difícil, porque a pessoa já tá acostumado a ter um dinheiro fácil. Porque isso, pra gente que tá no meio das drogas, é um dinheiro fácil. Só que é um dinheiro que você ganha hoje, perde ele amanhã, ou paga com a sua vida, ou você vai preso, você perde tudo. Assim, é momentâneo, é um dinheiro momentâneo que a gente acha legal. Então é difícil você sair das drogas por causa disso. Então eu abri uma loja, porque eu sabia que todos os dias eu ia ter um dinheirinho assim como... Só que era um dinheiro honesto agora. Foi que eu abri a minha loja e tinha uma crente do lado direito e outra crente do lado esquerdo. Olha. Sabe o que eu colocava lá pra me escutar na minha loja, bem alto? Era rap. Gente, Meu Deus. era Racionais, Vida Louca, Nego Drama. E eu colocava bem alto. E elas colocavam hino gospel, né? Hino evangélico. E eu falava, gente, que brega. Que mulher brega. Que essas mulheres tá colocando. E aí que eu aumentava mesmo nos rap. E aí, mês passado agora, eu tava pregando no Carandiru, né? Olha, que lindo. E aí eu falei assim, gente, eu já cantei uns rap dos Racionais falando do Carandiru. Olha onde que eu tô hoje, em São Paulo, ministrando no Carandiru. Só que agora lá agora tá mais tranquilo, né? Agora lá é ponto turístico. Mas eu me lembrei, né, da época que eu era caçava encrenca com todo mundo. Onde eu chegava era briga. E levava faca e queria ser presa. Meu sonho era ser presa quando eu tava no mundo. Meu Deus, gente, olha isso. Meu sonho era ser presa. Por quê? Porque, como eu disse, um Deus. abismo chama outro abismo. Quando você anda com esse tipo de gente, você quer ser mais doido do que eles. Assim é também hoje no evangelho. Porque quando se você não se policiar, você fica querendo se comparar com as pessoas. É verdade. E você quer disputar com os outros. E o reino de Deus não é uma disputa. E assim também é no mundo secular. Quando você tá ali no meio daquele povo, na mesa dos escarnecedores ali, no meio daquelas pessoas, você quer ser mais doido do que eles
Sim. Quer vender mais droga do que eles e quer ter o nome mais do que o deles. Sim. E por isso que um abismo chama outro. Então, você só vai conhecendo, quando você tá ali no meio dessas pessoas, você começa a conhecer só pessoas mesmo mais perigosas e pessoas que vão te influenciar a mexer com coisas piores. Porque eu não só vendi droga. Aí eu conheci pessoas que me levaram a mexer com cartão clonado. Eu passava cartão clonado, ia no banco, sacava o dinheiro, fazia uma lavagem de dinheiro. Pegava a minha parte, passava a parte deles e eu gastava o dinheiro em boate, em festa, com droga, com essas coisas. Então, eu conheci essas pessoas onde? Nesse meio. Por isso que na palavra de Deus diz, né, em Salmos 1, né? Toma cuidado com quem você anda, não se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque você vai... a cada dia vai se aproximar mais disso. Sim. E vai ser difícil você sair. E se você entra num meio desse, pra você sair é muito difícil. É só Deus mesmo. E graças a Deus que a gente consegue sair com a ajuda dele. Porque só o Senhor mesmo Glória a que Deus. consegue nos tirar disso, né? Então, quando eu me aproximei dessas duas irmãs, elas me chamavam pro culto, e eu já tava ficando nervosa. Porque elas ficavam, vamos na nossa igreja. E eu falava, gente, que eu quero saber de ser crente, que povo brega, né? Nossa, olha como é que elas é brega, elas nem cortam o cabelo, eu pensava. E eu era toda diferente, né? Toda loira, e usava lente, aquela coisa toda. Ia pras festas, e esposo cantor. E eu vi algumas fotos suas nessa fase. Como que foi? Como que você começou a ser modelo? Quem te apresentou esse mundo? Conta pra gente. Aí ficou pior, né? Porque elas me chamaram pro culto, certo? E aí eu falei assim, eu vou usar uma técnica. E a técnica é, como elas me chamam demais, eu já tava ficando já nervosa de tanto elas me chamar, de tanto elas me convidar, e eu não queria ir pra igreja. Ela falou assim, vamos, se você não gostar, eu não te chamo mais. E aí eu falei, gostei. Eu vou fingir que não gostei, que eu não vou Olha gostar aí. mesmo, claro que eu não vou gostar. E eu não vou mais. E elas param de me chamar pra igreja. Só que aí eu fui no culto. Cheguei, sentei lá no finalzinho. Falei assim, vou ficar aqui quietinha, não vou gostar. Porque eu sei que eu não vou gostar. E aí eu falo pra elas que não gostei e nunca mais elas me chamam. Só que no dia daquele culto, o culto aconteceu normal. Eu não prestei atenção na palavra. Porque eu tava criticando os outros. Sabe quando você vai pra igreja pra criticar? Eu olhava assim, ó. Meu Deus, olha a saia dessa irmã. É laranjada e a blusa é preta. Meu Deus, olha o look dessa outra irmã que tá de sandália rasteirinha, vermelha. A blusa dela é amarela e a saia é azul. Meu Deus. E eu fiquei reparando tanto no culto que eu não prestei atenção na palavra. Só que no final do culto, o pregador disse assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui pra frente. Eu falei, não quero não. E eu pensei, não, eu não quero. Aí ele disse, você tá falando aí, eu não quero. Mas o Senhor tá te chamando. Aí eu pensei de novo, não, eu vou mudar primeiro, depois eu vou. E aí ele disse assim, você tá dizendo aí, eu vou mudar primeiro, depois eu vou. Meu Deus. Aí eu pensei, não, eu não quero ser assim. Aí ele repetiu, você tá dizendo bem aí no seu lugar, eu não quero ser assim. Mas eu que te tirei no meio daquele mato, eu te livrei da morte aquele dia, porque você me chamou. E eu te atendi, eu te tiro do meio daquele mato, igual eu te tirei, pra te levantar como pregadora da minha palavra. Hoje, eu chamo a sua atenção e eu falo contigo, porque quem sabe disso é só eu e você sabe disso. Quando ele disse isso, eu pensei assim, gente, mas como é que ele sabe? Gente, como é que ele sabe do que aconteceu? E eu pensei, mas eu não tô falando em voz alta? Como é que ele tá repetindo tudo que eu tô pensando? Sim. E aí eu falei assim, eu quero esse Jesus que sabe o que eu passei, que tava comigo lá e que lê pensamento. Glória a Deus. Porque só ele que lê pensamento. Falei, eu quero esse Jesus que lê pensamento. E aí eu aceitei ele lá. No dia, eu na verdade, eu não sei como que eu fui chegar lá na frente. Eu já tava lá aí chorando. E eu falei, eu sabia o que tinha acontecido comigo. Só Deus sabia. Meus amigos, nós estávamos em 20, todos foram embora. Só ficou eu sozinha aquele dia. E depois ainda eles me ligaram e falou assim, e aí, maluca, de qualquer, que meu nome era Maluca, não era Danizite. E aí, maluca, de qualquer. Eu falei assim, vocês me deixou pra morrer lá. Eu fiquei sozinha no meio daquele mato, com meu braço cortado, porque eles queriam me matar. Vocês me deixou lá sozinha e vocês vieram embora. E aí eu falei assim, mas não importa não. Porque naquele dia lá, vocês me deixou pra trás, só que tinha um lá. Que pode a mãe e o pai abandonar, mas todavia ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona. E aquele dia eu sei que eu podia contar com ele. E ele não me deixou morrer aquele dia, e por isso que eu tô aqui. E vocês param de me ligar, porque eu não vou mais vender droga, eu não quero mexer mais com isso. E agora eu quero trabalhar honestamente. A gente, quando sai das drogas, a gente fala, quero trabalhar honestamente, ganhar dinheiro honesto. E eu quero ganhar dinheiro honesto, eu não quero mexer com isso mais. Não quero mais fugir da polícia. Eu não podia ver um carro da polícia que eu já tava apavorada, eu já começava, sabe? E eu que carregava as drogas, porque na minha cidade, na época, não tinha policial mulher. Então, os policial não podia revistar mulher.
Então é por isso que todas as vezes eu que levava todas as drogas e nunca era revistada. E eles eram revistados, davam baculejo neles e eu sempre saía. Mas não era, né? Porque Deus já tinha sempre um cuidado comigo. E eu aceitei Jesus e cheguei em casa. E aí? O marido não era crente. O marido já tinha sido preso. O marido também cheirava pó. Meu Deus. E cantava sertanejo na noite e cheirava pó pra ficar a noite toda ligadão, né? Como dizem, pra poder cantar. E aí eu falei pra ele assim, eu fui numa igreja. E ele, qual? Falei, dos crentes. E ele, dos crentes? Falei, dos crentes. E aí? Falei assim, e aí que eu virei crente. Tadinha. Você é muito iludida. Você virou crente? Eu falei, virei crente. Crente não presta, não. Crente é tudo sem vergonha. Falei assim, então agora eu vou ser que nem os crentes. Porque agora eu sou crente. Aí ele, então você vai nesse negócio, mas você não me chama pra ir pra essa igreja, não. Você não me chama pra envolver com o meio desse povo, não, que eu não vou, não. Falei, não, pode deixar, que vai só eu mesmo. E aí foi uma luta. Não, mas a gente quer saber como foi que você... Então, aí agora que vai chegar no ponto que eu virei modelo. E aí eu saí das drogas e abri a loja e fui pra igreja. Sim. E aí eu vendo as irmãs cantando, fazendo a obra e falando em mistério, comecei a ir pra igreja. Eu falei, quero me envolver nisso, né? Tudo que eu... Porque eu sou uma pessoa assim, tudo que eu me envolvia, eu queria entrar de cabeça naquilo. Por isso que quando eu fui pras drogas, eu já fui mesmo. Quando eu fui tirar racha, eu troquei tudo que tinha na minha moto, que eu queria ser a melhor. Em tudo, eu queria ser ali a melhor naquilo ali. Sim. Então, eu cheguei na igreja, eu falei assim, eu também quero fazer alguma coisa. Assim, vou cantar. Ixi, fui tentar cantar. E na época, tava Sabor de Mel, da Damares, estourado. Eu falei, a voz vai dar certo. mais conhecida. Não, eu falei, a voz vai dar certo, né? Sabor de Mel, essa coisa, vou ensaiar ele. Eu ensaiei. Cheguei no pastor, você não dá oportunidade pra mim cantar? Ele, você canta? E eu, não. Cantar eu não canto, mas eu quero adorar, tentar cantar. quero adorar. Eu quero cantar. Então, aí todo culto ele me chamava pra cantar. Aí veio duas irmãs, e nisso eu já tava cantando, gente, 2 anos cantando. Foi uma afronta pra minha vida. Porque ela chegou em mim e falou assim, olha, amiga, 2 irmãs da igreja. Ninguém tem coragem de te contar, mas eu quero te contar. Não canta mais. Falei, por quê, irmã? Porque você canta feio, irmã. E a outra foi só pra confirmar. Eu olhava pra outra e falava assim, sério? E ela? E eu, não canta, e ela? E eu, gente, mas eu vou fazer o quê? Se eu não sei fazer mais nada, eu só tô tentando cantar aqui nessa igreja, tentando falar nessas línguas que essas irmãs falam, tentando limpar o vidro. Você sabe como é que é o limpar o vidro? Não, As irmãs da minha igreja conta faziam aí pra assim, gente. ó. E eu, gente, eu quero limpar o vidro, eu quero falar em línguas, esse negócio, eu quero ser assim. Só que eu não consigo, então eu tenho que cantar, tenho que fazer alguma coisa. E elas não cantam, não. E aí aconteceu o quê? Nova convertida. Que isso é muito importante, toma cuidado com as palavras que você ouve dentro da igreja. Toma cuidado com as pessoas que são levantadas dentro da própria igreja para impedir você de viver o chamado de Deus e o ministério. Por quê? Porque essas 2 amigas da igreja, irmãs em Cristo, chegou em mim e falava que eu não cantava, elas não souberam falar comigo. Elas falaram assim de uma maneira, se eu fosse você, eu ficava sentada e não fazia mais nada. Então eu cheguei em casa e não dá tempo de compartilhar isso em todas as igrejas que eu vou. Eu cheguei em casa e aí eu fiquei mal. E aí eu falei, então já que eu não sei cantar, então eu não vou mais pra igreja. Aquilo me tirou da igreja. Eu, nova convertida, aquilo me afetou. E aí no outro dia, meu esposo ia cantar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar de ir pra igreja e vou acompanhar o meu marido, porque senão eu vou acabar perdendo até o meu casamento. Porque ele é cantor sertanejo, né? É mulherzada, aquela coisa, tudo querem tirar foto. Então, eu vou perder meu casamento. A nossa mente é tão pequena que a gente acha que a gente tem que acompanhar o marido no mundo. Pra que a gente não perca ele. Só que eu não tinha a mentalidade de que eu tinha que continuar na presença. Então, isso me afastou da presença. Então, quando eu saí da presença pra acompanhar ele, eu abri uma rede social. Não foi uma semana. O diabo, ele sabe como ele te faz pra te tirar da presença. Ele vai usar o quê? Pessoas, ele vai usar situações e ele vai usar a rede social pra te tirar da presença. E no meu caso foi a rede social. Eu abri um Google Mais na época e postei uma frase. E a frase era engraçada, até era do Tiririca, que falava assim: tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. Viralizou essa frase. Tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. Eu era do mundo. Postei 2 milhões de visualização. Aí entrou o Instagram, aplicativo novo. Aí eu coloquei lá assim, me sigam no Instagram. Na primeira semana, 10 mil seguidores. Passou um mês, eu já tava com 50 mil seguidores. Cheguei a 75 mil seguidores. Aí, o que ele disse? Eu não levei ela pras drogas, mas agora eu vou colocar fama. Porque quem tem fama não vai procurar Deus. É muito difícil também. Não é só as drogas. Uma pessoa que tá muito famosa no mundo secular, servir a Cristo. E na palavra de Deus diz o quê? Que a gente não pode servir 2 senhores. A gente não pode ficar em cima do muro. Ou é sim, ou é não. Então,
eu viralizei na minha cidade. O pessoal começou a me patrocinar. Fui patrocinada pelo Boticário, Ruby Rose, Corus. Uma loja que tinha lá, chamava Paulistana, que me chamava para fazer eventos. Eu fazia evento com aquele bombeiro de Eliana, com Eliezer, com esses famosos da época do mundo secular. Comecei a fazer vlog, tinha canal no YouTube, vem com a gente. Eu fazia viagem pra praia, gastava horrores, boné escrito Dai Blog. Na época, meu canal era Dai Blog. Aí eu era chamada pra ser jurada de Miss, de todos os eventos da cidade, eu tava. Eu era a única blogueira que tinha lá na época 75 mil seguidores. E era chamada pra tudo, todos os eventos. As lojas me chamavam pra eu fazer foto, né? Fazer evento, tudo eu tava. Então eu fiquei muito conhecida. Tinha meninas que vinham de São Paulo pra Caldas Novas pra tirar foto comigo. Que eu curtia a foto. Ai, não acredito, ela curtiu minha foto. E naquela época então eu vivi isso daí. De eu chegar nos lugares, o povo querer tirar foto comigo, de ficar querendo me idolatrar e mandar aqueles textão, sabe? Ai, eu te acompanho, nossa, eu te amo, ai, você é maravilhosa. Sabe aquela coisa assim de fama? Então fiquei nisso. E por que você saiu disso e voltou de novo pra igreja? Porque aí eu fiquei grávida, da pequena, da nossa menor. E aí uma pastora foi na minha loja e falou assim, ó, essa aliança ia sair do seu dedo. E ia mesmo, porque eu tava recebendo muitos convites, até pra ir pra fora do Brasil, fazer fotos. E aí na minha mente quer saber, já que ele tá pra São Paulo, eu tô recebendo convites pra ir pra fora do Brasil, então eu vou me separar mesmo e ele tá pra lá e eu tô pra cá e vai ser isso. Então aí, realmente, Deus falou assim, ó, essa aliança ia sair do seu dedo. Só que eu coloquei essa criança no seu ventre pra que eu restaure a sua família, porque eu vou usar não só a sua vida, mas como eu vou usar a dele. Aonde um for, o outro vai. Eu vou usar um e vou usar o outro. Porque a sua casa, pra mim, é especial. E eu não te tirei de onde eu te tirei pra você parar no meio do caminho. Glória a Deus. Aí ela falou assim, vamos pra igreja de novo? A igreja, a gente sente a sua falta lá. Vamos pra lá de novo? Volta a cantar de novo? Aí eu, não, pastora, mas eu não sei cantar. Mas você não canta pra gente, você canta pro Senhor. Volta pra lá. Busca pela sua família. Volta lá e continua buscando pelo seu marido. Se agora você tá grávida, você tem uma família. Deus mudou a sua vida. Isso não pode acabar desse jeito. Então, assim, a pessoa, quando sabe falar com você, ela... Assim, quando Deus, ele usa uma pessoa pra falar com você, né? Quando é de Deus de verdade, né? Que não quer te tirar. E que Deus levante muitas pessoas assim. Sim. Que quando a gente tá no fundo do poço, são levantados pra nos tirar de lá. Verdade. E não pra nos empurrar, né? Pro poço de novo. E eu sei que o Senhor vai levantar, e ele tem levantado, e este é o tempo que o Senhor vai levantar muitas pessoas pra todas as vezes que a gente quiser parar ou desistir, ou ver uma pessoa numa situação de desespero mesmo, de desistência, que a gente possa ser uma dessas pessoas que dá a mão e fala assim, vamos porque o Senhor tá com saudade de você. E o Senhor, ele ainda espera você no mesmo lugar para que você cumpra a chamada que ele tem na sua vida. Então, aquele dia eu voltei. E aí eu comecei a orar mais ainda pelo meu marido, mais ainda pela minha casa. E aí eu levava a foto dele na Bíblia, sabe? E aí eu falava assim, ó, ele não tá comigo aqui, mas ele tá no espiritual. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Eu ia falar isso agora. Você já teve ali o ato de fé, né? De fé. Que a gente, como cristão, a gente não pode andar por vista. A gente tem que andar pelo que a gente crê. E a gente crê no sobrenatural. E foi isso que eu comecei a orar pela minha família. Aí eu cheguei no Instagram, falei, ó, eu não sou mais blogueira. A partir de agora eu vou servir a Cristo. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. 25 mil foi embora. Eita, olha... E aí eu fiquei 2 anos sem mexer, porque eu sabia que aquilo me contaminava. Todas as vezes que eu ia mexer no Instagram, eu sabia que aquilo tava me levando pro mundo de novo. Então eu fiquei sem mexer na internet durante 2 anos, até eu tirar tudo de mim mesmo, assim, me descontaminar mesmo daquilo. Porque todas as vezes que eu ia mexer, eu queria ser a blogueira de novo. Uhum. Aí por isso que eu falei pra você que hoje eu, assim, às vezes algumas pessoas me criticam por eu não usar tanta maquiagem, por meu cabelo ser muito comprido. Porque eu tentei voltar um pouco ser quem eu era, né? Em questão de maquiagem e tudo. Só que todas as vezes que eu tentei, o Espírito Santo, ele falou assim, eu te tirei de lá. Sim. E a gente sabe o que nos afasta de Deus. Exatamente. O que me afasta de Deus é a vaidade.
Então, se eu sei que isso me afasta de Deus e eu não vou querer ser cristã e eu vou querer ser a blogueira Daiane, a Daiblog, então eu tenho que me policiar nisso. Exatamente. Não sou contra a maquiagem, não sou contra ter cabelo curto, não sou contra ser loira. Eu acho linda, tenho muitas amigas loiras, maquiadíssimas, modelos maravilhosas. Só que o Senhor me chamou de uma forma diferente. Aí, todas as vezes que eu tentei partir pra lá, ele me puxou de volta.